Olá, meu nome é Caio Castro Lima. Sou jornalista e responsável pelo podcast Prefeitos pela Educação, ideias que transformam. Nosso objetivo é oferecer ao Brasil a visão dos candidatos a prefeito a respeito de suas análises, suas expectativas e metas para transformar a educação em seu município. Os temas aqui tratados são de interesse de todo o país. As opiniões e posições aqui apresentadas são de responsabilidade exclusiva dos candidatos. Vamos ao entrevistado de hoje. Olá, começamos mais um podcast Prefeitos pela Educação, ideias que transformam. Nossa conversa hoje é com o deputado estadual Cristiano Caporeso, pré-candidato a prefeito de Uberlândia, uma joia de Minas Gerais, localizada no Triângulo Mineiro. Caporeso encontrou sua vocação a ingressar na Polícia Militar de Minas Gerais, onde combateu fortemente os crimes no estado. Antes de ser deputado, foi vereador também em Uberlândia. Vamos conhecer um pouco as ideias de Cristiano Caporeso para a educação. Obrigado, deputado, por aceitar nosso convite aqui para participar do Prefeitos pela Educação, ideias que transformam. Obrigado, Caio. Tenho certeza que será um bate-papo aí muito produtivo. Deputado, o Brasil tem um histórico de baixa qualidade na educação. A gente vê isso em vários lugares e os estudos mostram também que a melhoria tem sido muito lenta, né, com uma melhora em uma localidade ou outra, né, uma ilha de excelência aqui, outra acolá, e que raramente há continuidade de programas educacionais, sejam em municípios, em estados ou no governo federal. Como é que o senhor analisa essa situação e como é que o senhor vê a qualidade da educação atualmente em Uberlândia? A qualidade da educação, de forma geral, no Brasil, é realmente motivo de grande preocupação. Isso se deve pelo fato de que há muito tempo não existe um plano sério de governo em relação à melhoria da educação no Brasil. Muito pelo contrário, eu percebo que eles utilizam o Ministério da Educação como um enorme cabide de empregos, hoje é o maior, salvo engano, ministério em número de servidores. Eles o utilizam também para a doutrinação político-ideológica. A verdade é essa, tanto que você consegue encontrar nos cursos universitários, por exemplo, né, todas as pessoas que lá estão sabem, ou pelo menos já ouviram falar em quem foi Karl Marx. Mas, por exemplo, se você perguntar para um universitário no Brasil quem foi Friedrich von Hayek, ele não vai saber dizer. Quem foi Ludwig von Mises, ele não sabe dizer. Quem foi o pai do liberalismo, né, também não sabe dizer. E eles deveriam saber dessas coisas, porque é de interesse da educação, de forma geral. Aqui, é claro, estou falando da parte econômica, por quê? Porque se eu chego em uma escola e as crianças sabem quem foi Karl Marx, é evidente que a parte da economia, já que dizem que ele era economista, ele era um filósofo de esquerda, né? Ele escreveu a respeito de economia, mas não era economista. Isso deveria não ser tão importante assim, porque os nossos jovens hoje se formam sem saber português. Existe algo muito preocupante nas universidades que demonstra o quanto que o nosso sistema básico de ensino é falido, que é o fato de que cada vez mais os cursos estão colocando português, que deveria ser algo de ensino fundamental e médio, jamais de ensino superior. Se alguém chega para cursar uma faculdade, ele tem que saber o seu vernáculo, ele tem que saber utilizar a gramática, ele tem que saber expressar suas ideias através do seu idioma. Senão, ele não está pronto para o curso de nível superior. Não é você tentar fazer um arremedo colocando português em faculdade de direito, por exemplo. Deputado, o senhor citou esse, né, exemplo dessa questão da alfabetização, de analfabetismo funcional lá na frente. A gente tem um número muito grande desse, né, crianças que chegam até aos 9, 10 anos, ainda sem saber, sem ter fluência numa leitura. Os municípios, né, têm essa responsabilidade muito grande de cuidar dessa parte, né, que é a pré-escola e o ensino fundamental, principalmente o primeiro segmento. Como é que é para o senhor, em Uberlândia, o trabalho feito atualmente? O que o senhor tem de desafio, que o senhor entende que seja um desafio, caso o senhor venha a ser eleito, para implementar nessa área em Uberlândia, nessa educação das crianças, para que possa, como o senhor disse, chegar a esse ensino superior já preparados e melhor qualificados? Eu tenho muitas ideias nessa área, inclusive a educação das áreas que mais me interessam. Da parte de alfabetização,
eu pretendo conversar com o professor Carlos Nadalim, que inclusive foi secretário do MEC da época da gestão do presidente Bolsonaro, e que ele tem um método fônico de alfabetização que eu acho muito interessante. Não sei se seria o caso de levar ou não para Uberlândia. Tem que ver a questão da viabilidade. Mas com certeza a gente vai dar uma ênfase na alfabetização, porque não tem como você construir um castelo de conhecimento se a base educacional é uma areia movediça. Então você tem que começar com o básico. Isso é totalmente evidente. A minha grande inspiração em critério de exigência por parte da Secretaria de Educação vai ser cobrar o que deveria existir hoje na educação brasileira e que existe desde a Idade Média, que é o chamado trivium, né? O sistema educacional clássico, que tem por base 3 disciplinas: retórica, gramática e lógica. Por quê? Acreditava-se que se uma pessoa na antiguidade tivesse essas 3 disciplinas bem sólidas em sua mente, ela conseguiria ter os fundamentos para aprender coisas novas, para aprender as disciplinas mais avançadas. A gramática, por motivos totalmente óbvios, como eu já falei anteriormente, ela diz respeito ao seu próprio idioma. Se você não domina o seu próprio idioma, você tem também um problema para a construção mental das suas ideias, porque você é refém de palavras. Um analfabeto funcional, por exemplo. O analfabeto funcional não é uma pessoa que não consegue conversar. Ele é uma pessoa que não entende o significado semântico daquilo que ele diz. É uma pessoa que não consegue ter a profundidade das palavras que ele pronuncia. Por exemplo, eu vou utilizar aqui um exemplo clássico no Brasil, que nem sempre é um caso de analfabetismo funcional, mas que em sua essência seria, mas as pessoas utilizam essa palavra como uma amenização. Você encontra uma pessoa que é pobre e você fala que essa pessoa é humilde. Espera, humildade é uma postura individual, uma posição que o indivíduo tem em relação à maneira como ele se enxerga diante do universo e diante de si mesmo, e que não tem nada a ver com a sua condição financeira. Uma pessoa pode ser podre de rica e ser humilde, ou pode ser miserável, muito pobre e ser arrogante. Não é verdade? Então, pobreza é pobreza, humildade é humildade. Então, é importante que as pessoas saibam empregar a correta utilização das palavras. Então, por isso que dessas 3 disciplinas, a gramática é tão importante. O que é a retórica? A retórica, ela é o que existe mais básico no sentido de análise do discurso humano. É você utilizar argumentos e entender os caráteres de persuasão dos argumentos que você usa. Porque existem argumentos que são mais persuasivos e argumentos que são menos persuasivos. E existem características de persuasão que não estão relacionadas com os argumentos. Essas características não são fontes de estudo da retórica. Por exemplo, se você quer conversar de política comigo, que estou deputado, o fato de você estar conversando com um deputado, que é uma autoridade do Poder Legislativo, já me dá uma credibilidade para falar do assunto. Então, a pessoa já vai ser mais facilmente persuadida diante do que eu tenho a dizer, ainda que eu esteja falando só bobagem. Então, a retórica não se preocupa com isso. A retórica ela se preocupa em você analisar a persuasão do argumento enquanto argumento, e não necessariamente da pessoa, do emissor da mensagem, né? É fundamental o estudo da retórica. Por quê? Para que a pessoa consiga entender o que está estudando e desenvolver um senso crítico mais apurado. Isso aqui não é nada avançado, não. Eu fui aprender retórica com mais de 20 anos de idade na faculdade. Isso aqui tem que ser uma disciplina para criança. A criança ela tem que ser, ela tem que ser introduzida à disciplina retórica. Mas o Brasil é tão fracassado em matéria de educação que nós temos a pouca vergonha de um Ministério da Educação que coloca na grade curricular infantil a disciplina de filosofia. Aí, novamente, a criancinha vai aprender o que é Karl Marx, né? Um sujeito abjeto da história da humanidade que tudo que construiu só gerou miséria. Mas ela não sabe o que é retórica. Como que alguém tem uma disciplina de filosofia sem saber o que é retórica, meu Deus do céu? Então, assim, é a receita perfeita para esse fracasso que é a educação no Brasil. Então, vamos lá, as 3 disciplinas do trivium.
gramática, retórica e lógica. A lógica, ela vai muito além da questão matemática. É claro que é fundamental, dentro do pensamento lógico, você saber as 4 operações. 1 mais 1 é igual a 2. Poxa, isso aí pode ser aplicado dentro da filosofia através da soma de premissas e pressupostos até se chegar a uma síntese, que faz parte do processo dialético. Então, a lógica é algo que transcende a matemática e que também ajuda as crianças a terem um senso crítico. Não queremos criar bonequinhos por parte do Estado a serem comandados de maneira dócil. Não queremos uma geração de pessoas doutrinadas que não sabem se posicionar em relação aos diversos assuntos e à complexidade da realidade humana. Então, nós precisamos aumentar o coeficiente intelectual do nosso povo para ontem. E a gente só faz isso através da distribuição de uma educação de qualidade, né? Então, com certeza, se for da vontade de Deus, do povo, que a minha pré-candidatura se transforme em uma candidatura e que eu venha a ser eleito, eu quero dar ênfase a essas 3 disciplinas para as crianças na escola. E, é claro, de uma maneira primordial, a questão da alfabetização. A criança precisa ser bem alfabetizada. Só que eu também tenho outras áreas aqui que eu pretendo falar. Eu vou deixar você me fazer uma pergunta, senão vai virar um monólogo isso aqui. Não. Pode continuar aí, fique à vontade. É só, o único comentário era justamente isso, que o senhor falou da questão da humildade, dinheiro, que não são a mesma coisa. A partir do momento que você dá uma rede igualitária para todo mundo, né, todos os alunos, independentemente do bairro onde moram naquele município e da condição financeira dos seus pais, se for um ensino padronizado, com regras, e que todo mundo aprenda da mesma forma, isso facilita muito a que haja uma quantidade maior, né, de cidadãos mais bem preparados. Mas vamos lá as suas outras propostas, e eu entendi essa sua visão de rede, de que todos têm se der as condições, todos podem, né, avançar na qualidade da educação. Pois é. Então, tão importante quanto isso, que é a parte do trivium, que é a parte da disciplina propriamente dita, né? Eu pretendo explorar muito a parte do esporte. Nós temos muitas condições para propiciar isso dentro de Uberlândia. O contato das crianças com a natureza, e temos excelentes parques em Uberlândia, eu acho que isso aí deve ser explorado, e a parte da história do Brasil. A história de verdade. Não essa porcaria que sai do Ministério da Educação, falando que a nossa bandeira... Pega a bandeira para mim ali, Renan, por favor. Aí você vai lá na escola e tem um criminoso que ensina o seguinte: olha, tá vendo o verde? É o verde das matas. Tá vendo o amarelo? É o amarelo do ouro. Essa é a nossa bandeira nacional. Para de mentira. Que coisa ridícula. Olha, uma pessoa que não aprende com a sua própria história, um povo, uma sociedade que não aprende com a sua própria história, está fadada a cometer erros terríveis. Essa aqui é uma réplica da bandeira imperial. Isso aqui não significa as riquezas naturais do Brasil. Isso significa o que o Brasil tem de melhor, que são as suas riquezas humanas. É o verde da família de Bragança, é o amarelo da família de Habsburgo, as famílias que fundaram este país e que foram traídas. E que depois, né, Dom Pedro II foi mandado para a França em exílio, um homem que era amado pelo seu povo, e eles pegaram as cores da bandeira imperial do Brasil e utilizaram na bandeira republicana. Por quê? Porque eles tentaram utilizar uma bandeira patética, que era uma cópia mal acabada da bandeira dos Estados Unidos, em verde e amarelo. Foi um fracasso estrondoso, a população já tinha a sua identidade com a nossa bandeira, né? Não aceitou aquilo, inclusive o primeiro nome da República do Brasil foi Estados Unidos do Brasil. Que coisa mais feia, meu Deus do céu, que cópia mal acabada. Aí, como eles viram que ficou feio demais utilizar o nome República, Estados Unidos do Brasil, aí mudaram o nome para República Federativa do Brasil. Mas a gente não pode virar as costas para a nossa própria história. Então, é importante que o povo brasileiro ele tenha um resgate da verdadeira história do Brasil. É importante que uma criança não seja feita vítima em sala de aula, como eu fui. Porque eu cresci, eu tenho 35 anos, eu cresci ouvindo o quê? O Brasil é o país do futuro. Mas me omitiram
criminosamente o fato de que o Brasil um dia já foi um grande império. O Império do Brasil era um país que só estava atrás do Império Britânico no apogeu do seu período vitoriano. O Brasil é o único país do planeta que teve imigração estadunidense em massa. Norte-americanos vieram em massa para o Brasil e fundaram a cidade de Americana, que está lá perto de Campinas. Por que isso aconteceu? Por que o Brasil era tão poderoso e depois se tornou um país de terceiro mundo? Por que ninguém falou que nós já pertencemos ao primeiro mundo? Por qual motivo uma criança não pode aprender isso na escola? Porque eles não querem que nós tenhamos vínculos com a verdadeira história do Brasil. Porque é muito mais fácil você forjar um herói nacional em cima de outros que passaram. Toda vez que eu escutei em sala de aula alguém falar de Dom Pedro I, era falando mal. De Dom Pedro II era falando mal. José Bonifácio eu nunca nem ouvi falar. Eu fui aprender depois de velho. Duque de Caxias era o assassino das crianças paraguaias, na boca dos professores. Foi um grande herói e é o patrono do Exército Brasileiro. Você pega diversos nomes, bandeirantes, sempre tem alguém para falar mal dos bandeirantes. Aí quem que eles querem que seja herói do Brasil? Luiz Inácio Lula da Silva? Alexandre de Moraes? Esses vão ser os heróis nacionais? É claro que não. Então, eu acho fundamental o resgate da verdadeira história do Brasil e da necessidade de identidade com a história, identidade com a terra, com os símbolos nacionais, com o verdadeiro patriotismo. Né? O verdadeiro patriotismo. Esse negócio, não, você é patriota por quê? Porque eu amo o Brasil. Você não sabe nada da história do Brasil, como é que você pode amar? Você pode amar a sua sociedade, o seu bairro, a sua cidade, mas é importante você entender e honrar aqueles que vieram antes de você e que deixaram essa cidade, esse estado e esse país para você viver. Então, por que eu falo que essas outras partes são importantes? Porque a parte metodológica, ela é fundamental, mas o esporte e o contato com a natureza faz com que as crianças possam ter contato com aquilo que as transcende. Uma criança que ela é criada com o pé pisando na terra, contemplando o firmamento, ela já consegue perceber que existe algo muito maior do que ela mesma, né? E isso aí nos liga à verdadeira, ao transcendente. Isso leva o imanente ao transcendente. Então é fundamental que a criança tenha essa possibilidade. E como eu falei, a parte da história é para ter realmente o amor pela terra e pela verdadeira história do Brasil, para poder fazer desse país, finalmente, o país que vai ocupar a posição de destaque que ele merece. Então, essas são as 4 pilastras do que eu pretendo trabalhar. E como eu pretendo trabalhar isso? Da seguinte maneira. Primeiro, fiscalização rigorosa da parte do ensino público. Eu pretendo fiscalizar de verdade o que está sendo feito e colocar pessoas competentes para fazer com que isso aconteça. Eu pretendo trabalhar com um plano de metas bem estabelecido e a minha proposta mais ousada vai ser o voucher da educação. O que eu puder fazer para privatizar o sistema, eu vou fazer. E aí as escolas vão ter que seguir esse padrão de 4 linhas de trabalho que eu estabeleci. E a prefeitura vai dar suporte para isso. Seguindo essas 4 linhas, o voucher ele vai vir em que sentido? Muita gente gostaria de ter a possibilidade de colocar o filho em uma escola privada, mas não tem condição. Eu vou calcular quanto cada criança custa para o município de Uberlândia e, tendo por base isso, eu vou desenvolver um voucher para que, por exemplo, o pai que não tem condição de pagar R$1.000, eu dou um voucher de 600, ele paga 400 e coloca a criança na escola que ele julgar melhor. Se tiver como uma escola atender pelo valor do voucher, ela vai atender. Se eu tiver como atrair a iniciativa privada para poder trabalhar, aumentando as escolas nesse sentido, eu também vejo com muitos bons olhos, mas quem vai ditar esse padrão será a prefeitura. Eles vão ter que se adequar nesse quarteto de ação que, se for da vontade de Deus, o meu governo vai desenvolver, né? Então, essa é a maneira que eu pretendo trabalhar para melhorar a educação no município de Uberlândia. Deputado, maravilha, a conversa está ótima. Uma última pergunta, né, dentro disso tudo que o senhor nos expôs aqui,
E também, né, dentro da área principal de atuação do senhor, que é a segurança, mas não entrando na segurança, ainda na educação, mas com tantos temas que hoje estão sendo discutidos no Brasil e Uberlândia não é diferente. E o senhor falando da educação, todas essas ações, um monte de mudança. Falar de educação dá voto, deputado? Legal a sua pergunta. Eu acho bacana. Você já percebeu que eu gosto do assunto, né? Apesar da minha área principal ser a segurança pública, eu sou policial militar, eu tenho muito interesse por educação. Cara, é, o que dá muito voto comprovadamente no Brasil é falar mentira. O político que mente, ele ganha voto demais, porque ele fala aquilo que as pessoas querem ouvir, né? Ele sempre tem uma solução para todos os problemas. Esses dias perguntaram para mim, Caporeso, como é que você vai solucionar o problema da saúde se você for eleito? Eu peguei e falei, peraí, você acha que eu vou conseguir solucionar o problema da saúde se eu for eleito? Eu sou um cara muito poderoso, hein? Porque o problema da saúde é coisa séria. Então, eu não estou disposto a ficar mentindo. Eu falo que eu entendo boa parte do problema da saúde, eu não tenho como entender tudo, até porque eu não sou formado na área, né? Mas eu entendo boa parte, eu posso falar o quê? Que minha mãe, aos 71 anos de idade, teve um câncer de ovário fulminante que morreu no corredor de um hospital do SUS. Então eu posso falar o quê? Que eu sou vítima, não me vitimizando, mas falando a verdade aqui, que eu sou vítima do sistema. Que eu percebo esse sofrimento, que minha mãe morreu nessa condição e que eu sei o que é essa dor. E que eu sou sensível ao problema da saúde porque eu vivi na pele. Então eu falo que o que eu puder fazer para amenizar a situação e para procurar soluções, eu farei. E também na área da saúde eu pretendo trabalhar como? Através de fiscalização. Muito no Brasil é falado no quê? É impressionante, Caio, a confiança que o brasileiro deposita no poder do dinheiro. Todo problema público é o quê? É falta de investimento. Nós devemos investir mais nisso. Nós devemos investir mais naquilo. Espera um pouquinho. Qual que é o investimento capaz de mudar a mente de um comunista quando ele está diante de uma sala de aula? De você chegar naquele professor que quer ensinar ideologia de gênero para as crianças, ao invés de português e matemática, uma coisa que eu sempre falo. Na escola, a criança tem que aprender disciplina como português e matemática. Quem ensina sexualidade, para além da questão da biologia, é papai e mamãe. O Estado ele tem que respeitar a soberania da vontade da família. Mas não é isso que a gente vê. Então, do que adianta, Caio, colocar bilhões e bilhões de reais na educação para um professor ensinar ideologia de gênero na escola? Vai resolver alguma coisa? Do que adianta depositar tanto dinheiro se ao invés de aprender retórica, que é o básico para a filosofia, a criança vai aprender direto Karl Marx? Não vai resolver o problema nunca. Então, as pessoas precisam ser apresentadas a alguém que está disposto a falar a verdade para elas. Então, assim, você me perguntou, dá voto falar de educação? Eu não sei. Eu nem sei como é que eu virei político, porque eu cheguei até aqui só falando a verdade para as pessoas. Entendeu? Então, existe uma parcela do eleitorado que gosta do que eu falo. Mas a verdade é que a grande maioria do eleitorado gosta de quem pega o microfone e mente mesmo. Fala, nossa, eu vou assumir, eu vou resolver todos os problemas, por mais complexo que eles sejam. Faz parte, né? Essa é o jogo que a gente vai, mas assim, o importante, deputado, como o senhor disse, e é a nossa ideia aqui, é falar realmente, né, da educação para a gente buscar as ideias, né, do que os candidatos, os pré-candidatos têm em sua mente para fazer em seus respectivos municípios, e aí a gente poder realmente construir um debate sério, aprofundado sobre educação para compartilhar em vários municípios, para ter essas melhores práticas e que ela possa ser usada em rede e da forma mais ampla. Deputado, eu agradeço muito a sua participação, foi um bate-papo excelente, tá? Desejo toda a sorte do mundo aí na sua campanha e deixar para o senhor aqui, para o senhor dar a última palavra para o cidadão de Uberlândia, né, não só o eleitor, mas todo cidadão de Uberlândia que quer ver a cidade importante que é avançar ainda mais. A mensagem que eu deixo aqui é que eu me preocupo muito
com as nossas crianças. Não é demagogia, mas um fato que elas são o futuro da nossa cidade, elas são o futuro do nosso país, e que se for da vontade de Deus e do povo que eu venha a me tornar prefeito, doutrinador em sala de aula não vai ter vida fácil comigo. Eu vou atrás desses caras, eu vou transformar a vida deles em um inferno, porque eles vão ter que aprender a respeitar os nossos filhos. Deputado, muito obrigado mais uma vez. Conversamos hoje no podcast Prefeitos pela Educação, Ideias que Transformam, com o deputado e pré-candidato em Uberlândia, Cristiano Caporeso. Muito obrigado, boa sorte na sua campanha. Ficamos aqui com mais um podcast Prefeitos pela Educação, Ideias que Transformam. Obrigado, Caio. Um abraço.